Olá a todos, meu nome é Vera Alejandra, eu sou diretora da Quadra Flamenca e estamos aqui hoje para apresentar mais uma de nossas aulas do projeto Isto é Flamenco. A aula de hoje, nomeada Estrutura de Alegrias, é uma aula que nós falaremos sobre o Baile das Alegrias, que é um ritmo, um palo do flamenco, e era um dos palos mais dançados nos cafés cantantes. Na aula de hoje, a condução será pelo nosso guitarrista Alan Arbas. Além do Alan, participarão das aulas Renata Pingarilho, Jimena Espejo, Maissá Bacri, Priscila Suar, Elza Maia e eu. Espero que vocês tenham uma linda aula e conheçam um pouco melhor o que é o Flamenco. E aí, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho de alegrias, né? Da estrutura do baile em si, né? Como a gente pode montar um baile, né? Com a característica de tablado, né? Que que eu chamo de como se fosse uma receita de um bolo, né? A gente tem essa maneira bem clássica, que é aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? Que seria como se fosse a receita de um bolo bem clássico. Depois, né, se a gente quiser acrescentar mais coisas, a gente pode acrescentar, mas o importante é aprender essa receita clássica, que é aquilo que a gente vai colocar, né, em prática, né, quando a gente for bailar no tablado, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho da parte estrutural, harmônica e rítmica das alegrias, já que a Vera, né, ela falou um pouco da história do palo propriamente dito. As alegrias, ela tem uma influência da rota aragonesa, que é um palo ternário, ou seja, que tem um compasso em 3/4. E também, na realidade, a rota aragonesa seria a base, mas a gente tem outros palos, né, que junto com a rota aragonesa influenciaram as alegrias, como por exemplo os fandangos de Cádiz, as seguidilhas, os raleios em tonalidades maiores. Todos esses palos exclusivamente de Cádiz, por isso essa tonalidade maior, né, que a gente vai ter nas alegrias, essa cadência harmônica, né, que a gente pode fazer aqui dessa maneira, que seria por arriba, né, em Mi maior, a gente pode fazer em Dó, né, a gente pode fazer em Lá também, que seria essa maneira aqui, ó. Então, a cadência harmônica, ela é praticamente essa tonalidade maior, certo? Não tem tanta variação, ok? Na parte da letra, porque a gente está falando das alegrias de Cádiz, isso é importante, porque logo lá na introdução, a Vera explicou para vocês que, no caso, as alegrias, né, ela vem da família das cantinhas, né? A família em si, o grupo em si, são as cantinhas, mas a gente está falando de um item desse grupo todo, que seriam as alegrias de Cádiz. Então, é por isso que ela não tem tantas variações, porque se a gente entra no ramo das cantinhas, aí a gente vai ter um pouquinho mais de variações harmônicas, mas as alegrias de Cádiz em si, a gente vai ter essa tonalidade maior, ok? E na hora do silêncio, que a gente vai ver, né, na estrutura, a gente muda a tonalidade para menor, mas é a única mudança. Fora isso, a tonalidade segue sempre a tonalidade maior. A parte rítmica, como eu falei, como ela vem de um palo que é um ternário, né, quando chegou em Cádiz, né, o que houve? Se tentou, né, fazer com que a alegria ficasse próxima da soleá, né, semelhante a soleá, né, mais aflamencado, ou seja, uma maneira de aflamencar esse palo. Então veio esse compasso, né, que a gente pode descrever hoje como um compasso composto, de um compasso de 6/8 com 3/4, certo? Então como seria isso? A gente teria isso aqui, ó, por exemplo, 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E um compasso 3/4, 1, 2, 3. Juntando os dois compassos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. No caso das alegrias, né, ele é um pouquinho mais acelerado do que uma soleá tradicional. Então eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Agora, como isso foi encaixado dentro da contagem flamenca? Isso é o mais importante, porque dentro da contagem flamenca nós contamos em 12 tempos. E o primeiro tempo não é o 1, é o 12. Aí é que entra o detalhe, né, que a gente tem que aprender para poder contar da maneira flamenca. Então, ao invés de eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, eu vou contar 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, porque esse 11, 12 a gente conta 1, 2 para facilitar, né, na parte rítmica, ok? Estrutura das alegrias, né, como uma receita de um bolo, né, como eu falei anteriormente. Então a gente vai ter o seguinte, é muito simples. A gente vai ter salida de guitarra, salida de cante, salida do baile. Porque essas três figuras são a base do que seria o quadro flamenco num tablado, certo? Né? Então essa estrutura ela gira em função dessas três figuras: guitarra, cante e baile. Então a gente vai ter salida de guitarra, salida do cante e salida de baile, certo? Aí com a salida do baile, salida, né, é importante lembrar, né, que eu vou usar alguns termos aqui em espanhol, porque é o seguinte, é normal, né, a gente falar em flamenco e usar esses termos, é até bom para vocês se familiarizarem, mas salir não quer dizer entrar. É salir para bailar, salir para tocar, salir para cantar, né? Então seria a entrada do baile, a entrada do guitarrista, a entrada do cantaor e a entrada do baile, correto? Então entrou o baile, aí vem chamada. O nome chamada é para chamar o cante, né? Para o cante começar a cantar, né? Porque se baila o cante. Então viria a primeira letra, certo? Depois de primeira letra, falseta, né, de guitarra. Tudo isso eu vou explicar depois, parte por parte, né? Depois de falseta, segunda letra, certo? Depois da segunda letra, a gente tem uma subida e um cierre. Depois desse cierre, a gente tem o silêncio, que é aquele momento que seria similar a um adágio, né? Ele é mais lento, a gente reduz a velocidade, eu vou explicar isso aqui por parte. Né? E ele vai para a tonalidade menor, né? Ele rompe um pouco esse aire, né, alegre, né, do palo em si. E depois do silêncio a gente tem a castelhana, né, que seria passeio de castelhana, que seria a mesma parte do estribilho, do ruguetilho, da letra da alegria, né, cantado sozinho nessa parte depois do silêncio, que nessa parte é denominado castelhana, correto? Depois, um cierre, a escobilha, né, que é a parte em si do sapateado da bailaora. Depois, subida, câmbio por buleria e letra de buleria e o final do baile, cierre final, ok? Então essa seria a receita em si, os ingredientes que a gente vai ter. Agora vamos falar parte a parte, né, sobre esses ingredientes, né? O que acontece, né, em cada momento desses dentro do baile. Primeiro movimento, salida de guitarra, né? O que acontece, né? A gente está num tablado, né? Então a gente tem ali esses três elementos que eu falei anteriormente, né? Guitarra, cante e baile, né? Que seria a base do quadro flamenco no tablado. Então tudo é feito de uma maneira improvisada. Improvisada não quer dizer que nós criamos o baile na hora, criamos o toque na hora, criamos o cante na hora. Não é isso, não é nada disso. Todo mundo estuda para poder fazer o que faz ali. O que acontece, a gente improvisa e dentro dessa estrutura, a gente sabe o que fazer. A gente tem um script, né, que é essa receita de bolo que eu vou falar aqui, que eu falei antes, né, corrida, e agora eu vou falar parte por parte. A gente tem essa receita guardada, né, que a gente estudou para isso, e a gente tem cartas na manga, ou seja, materiais para jogar de acordo com cada momento desses.
Isso que é o improviso, né? Nada é criado na hora, a gente só joga aquilo que a gente já sabe no momento. Então isso vai ser com relação à guitarra, com relação ao cante e com relação ao baile, correto? Dentro dessa estrutura. Então isso que seria o improviso, né? É bom explicar isso para que as pessoas não pensem que se cria na hora, né? Então, o que acontece? Está aqui o quadro, né? Guitarra, cante e baile, né? Depois a gente vai ver os exemplos, né? Na prática de como funciona isso. Então, a gente vai bailar por alegria, tocar por alegria, cantar por alegria. Então, o que tem que fazer? A gente tem que colocar o sabor da alegria naquele ambiente. Então, por que a salida da guitarra? A salida da guitarra, ela vai gerar esse aire, né? Então é um aire por alegria, né? Ela vai dar o sabor, né, ao ambiente, ela já vai influenciar o cantaor, ele já vai começar a pensar por alegria, influenciar a bailaora que vai estar lá sentada escutando, já a pensar por alegria, já para realizar o baile em si. Então o que o guitarrista vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é um aire de alegria, né? Que é justamente o que vai dar esse perfume, esse sabor. A gente poderia traduzir aire assim, como se fosse um sabor, né? Um perfume no ambiente, né? Que huele a Cádiz, huele a alegrias, ao palo de alegria, né? Tem o cheiro de alegria, né? Então seria essa aqui, o aire mais tradicional de alegrias, né? Certo? Então, isso seria já quando o guitarrista toca isso aqui, todo mundo já se conecta, é uma alegria, né? Isso é importante, cada palo, né, ele vai ter esse aire, né, um toque específico que a gente chama aire por alegrias, aire por solear, aire por tangos, né? Então é importante para quem está estudando, a princípio, começar a se conectar com esse tipo de toque, que é onde você vai começar a identificar o palo, né? Então nas alegrias, né, você escutou esse toque aqui, você já pode conectar e já é uma alegria, correto? Tonalidade maior. Certo? Então eu fiz esse aire, o guitarrista, né, no caso, fez o aire e ele pode fazer uma falseta ou não, né? O aire obrigatório, ele tem que fazer, porque ele tem que anunciar as alegrias. Agora, a falseta ele pode fazer ou não, certo? E como eu vou avisar ao cantaor que ele tem que começar a cantar, né? Eu vou fazer um cierre, né? É uma maneira, o cierre é sempre uma maneira, o nome já diz cierre, a gente está cortando algo. Então eu vou estar cortando, né, finalizando o que eu estou fazendo para dar a deixa para o cantaor fazer a salida de cante, né? Então geralmente um cierre eu posso fazer esse aqui, ou posso fazer um mais moderno, tanto faz, né? O importante é que tenha esse sentido de que eu estou finalizando algo que eu comecei, correto? Aí eu passo a bola para o cantaor, aí viria a salida de cante, que a gente, nesse caso aqui, a gente vai mostrar a maneira mais tradicional de salida de alegrias, que é o tirititran, né? Que dizem, né, algumas histórias, né, não sei se é verdade, lendas urbanas, né, que foi um cantaor que esqueceu a letra e começou a cantar essa glossolábia, porque na realidade o nome disso é glossolália ou glossolábia, né? Porque no flamenco a gente tem dois tipos de temple, a glossolábia, glossolalia ou glossolalia e o aieiro, né, que são os ais propriamente dito. Nesse caso das alegrias, que é o tirititran, a gente tem essa glossolalia ou glossolábia, que são como sílabas sem sentido, né? Um lererê, um tiritiritiri, o tirititran no caso, né? Isso seria uma glossolábia ou glossolália, certo? Então agora a gente vai ver, né, o exemplo prático com a nossa cantaora Elza Maia, ok?
que vocês viram esse exemplo da salida clássica de Kant, que é o Tirititram, vamos dar o exemplo de uma salida mais moderna, que também se usa bastante hoje em dia, que é uma salida livre. Né? Livre por quê? Porque ela não tem compasso, ela não está dentro, enquadrada nesse compasso de 6/8 com 3/4 tradicional das alegrias, correto? Ela é livre mesmo, não tem compasso, né? Então, o cantaor pode usar esse estilo também para introduzir, né, para fazer a salida de Kant, correto? Então agora a gente vai ver novamente um exemplo com a nossa cantaora Elza Maia. Yo vengo de navegar y traigo mi compañera, zarcillos de coral y un estremendo de estrellas, castillos de coral y una luna nueva. Me gusta verte pasar por la calle de oscura. Ay, porque te cantan. Agora que vocês viram o segundo exemplo, né, viria a terceira entrada, que seria a entrada da bailaora, certo? A bailaora em si, ela entra com um passeio como se fosse um desfile, né? É realmente como se fosse um desfile, né? Ela tá se mostrando em si, né? Eu estou aqui, né? E ela se coloca exatamente no centro do tablado e ela vai executar uma chamada, né? O que seria essa chamada? Essa chamada, ela é um tipo de passo, né, realizado geralmente com os pés, né? Posso utilizar o corpo, as mãos também, pode, mas ela geralmente utiliza mais os pés, né? E com mais vigor, com mais força, né? Com uma sonoridade mais forte, porque justamente o nome diz chamada, é realmente para chamar a atenção, né? Chamar a atenção e chamar o cantaor, né, para começar a cantar, porque como eu falei lá no início, né, o flamenco ele nasceu do Kant, né? Então, como a Vera também explicou lá na história dos cafés cantantes, né, o flamenco nasceu do Kant. Então, na realidade, quando a gente toca para acompanhar o Kant, a gente baila para bailar o Kant, né? Então a bailaora ela tá ali, né, ela vai fazer a chamada, né, para chamar o cantaor, né, para ele começar a cantar. Aí viria, naquela receita do bolo que eu falei, a primeira letra, né? Então ela fez chamada, fez o passeio, saída de baile, passeio, chamada e a primeira letra. Que seria a primeira letra, uma letra mais tranquila, que a gente chama de letra baixa, né? É uma letra que exige menos esforço do cantaor e automaticamente menos esforço da bailaora, e na guitarra também a gente toca de uma maneira mais suave, né? Porque é uma característica do flamenco a gente utilizar esses altos e baixos, então a gente começa bem tranquilo e vai, né, subindo essa dinâmica. Então essa letra baixa ela tem uma dinâmica bem mais tranquila, né? A nível de voz, né, de notas mais baixas, não tão altas, né? A guitarra a gente vai tocar de uma maneira mais suave, né? E o baile também vai executar passos mais tranquilos, com menos força, para poder ter uma harmonia, né? Que também não adianta, o cante está super tranquilo, isso é importante, né? A gente ter essa harmonia entre essas três figuras, né? Que é guitarra, cante e baile, né? Porque se o cantaor está se esgoelando, cantando super forte,
e a bailaora ali bailando super tranquilo, o guitarrista super tranquilo, algo tá errado, não tá se comunicando. Ou o cantador tá cantando algo super tranquilo e o guitarrista tá metendo a mão na guitarra, também algo tá errado, não tá encaixando. Pode estar tudo a compasso, mas não está encaixando. E também se a bailaora não estiver de acordo com essa dinâmica. Então essa dinâmica é muito importante, né, existir, né, para que realmente soe bonito, soe harmônico, né, o quadro em si, propriamente dito. Agora vamos ver o exemplo da primeira letra com a nossa cantaora Elza Maia. Ay, que por tu ventana sale, ahí está la claridad. Ay, que por tu ventana sale, ay, que dice la vecindad. Ay, que está la luna en la calle, ay, 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 la luna ya está en la calle, ay, 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 la luna. No veas tú la fiesta que allí se cría, camarón y la perla, por alegría, hermano, ay, por alegría, aquí dura una fiesta 2 o 3 días. Primeira letra, né, letra baixa com respiro, ok? Ay, que por tu ventana sale, ahí está la claridad. Ay, que por tu ventana sale, ay, que dice la vecindad. Ay, ya está la luna en la calle, ay, 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 ya está la luna en la calle, ay, 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 la luna en la calle está. No veas tú la fiesta que allí se cría, camarón y la perla, por alegría, ay, por alegría, hermano, ay, por alegría, ay, que dura una fiesta 2 o 3 días. Agora vamos ver o exemplo da primeira letra no baile com a nossa bailaora Maissá Bacri. Terminando a primeira letra, né,
como a gente viu os exemplos aí, né, a gente vai ter a opção de uma falseta, né, para justamente ter um respiro, né, uma pausa entre uma letra e outra, né, justamente para poder dar um descanso ao cantaor, porque normalmente, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente trabalha com um cantaor só, é sempre importante dar uma brecha, né, dar um espaço para que o cantaor possa descansar um pouco, correto? No caso, se a gente trabalhasse com 2 cantaores, a gente poderia fazer essas 2 letras seguidas, a gente fazia a primeira e a segunda letra, né, seguida. Inclusive, né, a estrutura que eu estou dando é uma estrutura com 2 letras, uma estrutura bem clássica, mas a gente pode fazer, tem estruturas com 3 letras, né, mas geralmente para fazer uma estrutura maior assim, é melhor que tenha mais de um cantaor, para justamente, porque a parte do cante é muito puxado, né, o cante flamenco é um cante que exige muito, né, uma qualidade vocal do cantaor muito grande, então, e um esforço, né, então é importante que ele tenha um descanso, né, para poder realmente dar o melhor de si, que não canse a voz, não machuque sua voz, ok? Então a gente terminou a primeira letra, uma falseta. O que seria essa falseta? Falseta, muita gente confunde como falseta sendo um solo do guitarrista, pode ser até um momento do guitarrista, sim, porque ela é uma variação da guitarra, certo? Mas ela não é simplesmente um solo do guitarrista, ela funciona, por exemplo, nesse caso aqui, ela está funcionando para um momento do baile, onde também a bailaora vai fazer um solo, né, um momento onde ela pode fazer algo de corpo ou algo de pé. A falseta em si, ela pode ser mais suave, onde a bailaora ela pode utilizar movimentos suaves de acordo com a falseta, né, e coisas de corpo, ou ela pode ser mais rítmica, mais forte, onde a bailaora vai utilizar movimentos de pés, né, rodas de pé, não escobilha, roda de pé. Depois eu vou explicar a diferença do que é uma roda e uma escobilha em si, né? Então, roda de pé, né, dentro dessa falseta, que seria mais rítmica, né, com toques mais fortes. Então isso é bem importante. Que seria? Como a gente poderia definir essa falseta? Seria uma variação do que seria aquela cadência harmônica da guitarra por alegrias. Então agora vou colocar aqui um exemplo do que seria essa falseta na prática, que seria uma variação dessa cadência harmônica tradicional das alegrias. Então aqui eu vou fazer uma cadência bem simples, bem tradicional, né, que a gente utiliza, né, dentro das alegrias, que seria isso aqui, ó. Cadência harmônica, ou poderia também, a gente pode chamar de roda de acordes, que é diferente de uma falseta em si, certo? Uma falseta eu vou ter uma variação, é como se fosse um microtema, né? No flamenco, o que acontece? Na música ocidental, né, a gente tem a estrutura da música, o tema, aí a gente vai ter uma variação desse tema, a gente vai ter um improviso sobre esse tema, correto? No flamenco, não. No flamenco, a gente, a estrutura do flamenco, a base é da música oriental. Ou seja, a gente tem um ambiente, que no caso são as alegrias. Então, por isso que a gente fala no flamenco, vou tocar por alegrias, vou tocar por soleá, vou tocar por tangos. E não vou tocar uma alegria, vou tocar uma soleá, correto? Eu não vou tocar um tema, eu vou tocar por soleá, vou tocar por alegrias, certo? Então essa falseta, ela seria como se fosse um microtema. Então dentro de uma alegria eu posso ter 3 falsetas diferentes, que uma não tem nada a ver com a outra, são 3 microtemas diferentes, diferente da música ocidental, que ela vai ter um tema e se eu fizer uma outra coisa é uma variação desse tema. Né? Agora, dentro do flamenco, né, no caso propriamente das alegrias que eu estou falando, eu posso fazer uma segunda falseta, mas ela é uma variação por alegria, não uma variação do tema da primeira falseta, ok? Então essa é a diferença. Então eu vou ter um início e meio e fim como um tema, só que é um microtema menor,
né? Então ela vai ter uma estrutura melódica e uma estrutura harmônica, a falseta. Enquanto que a roda de acordes, ela não vai ter essa estrutura melódica, ela vai ter só uma estrutura harmônica, correto? Então, uma falseta, exemplo, né, de uma falseta. Eu tive início, meio e fim. O fim como um cierre, como eu falei, que geralmente a gente sempre vai terminar dessa maneira, que é justamente para dar deixa para o próximo movimento. Agora há uma roda de acordes, né? Que seria diferente, ela teria só uma cadência harmônica. Um exemplo. Terminar. Então ela só tem uma cadência harmônica. Geralmente a roda de acordes a gente utiliza se a bailaora quiser fazer uma roda de pé, né? Que seria um sapateado. Por que roda de pé? Diferente da escobilha, né? Porque a escobilha ela tem uma métrica, né? Que vocês vão ver na hora da escobilha. Geralmente ela tem uma historinha de pergunta e resposta. Então a bailaora geralmente vai começar tic-catatum, pá, pum, pum, tá. Tic-catatum, pá, pá, pum, pá. Tic-catatum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá. Ela vai seguindo essa história de pergunta e resposta. Enquanto que uma roda de pé, ela vão ter frases rítmicas jogadas dentro, né, dessa clave, né, rítmica das alegrias, mas sem esse compromisso da pergunta e resposta. Então isso seria a roda de pés, que normalmente eu vou utilizar a roda de acordes para acompanhar. E se a bailaora for fazer algo de corpo, eu uso uma falseta em si, onde eu vou ter já essa parte harmônica e melódica junto. Então eu vou ter algo mais suave, mais tranquilo, para poder harmonizar com o que a bailaora está fazendo. Agora vamos ver o exemplo da falseta bailado com a nossa bailaora e diretora Vera Alejandra. Depois do exemplo da falseta, né, a gente teria a segunda letra, seguindo a receita do bolo. Então a gente teve primeira letra, falseta, segunda letra, né? Essa segunda letra, ela tem uma característica que a gente denomina ela de letra valiente, né? Ou seja, ela tem uma característica mais forte, né? Ela exige mais esforço do cantaor, porque ela tem notas, tonalidades mais agudas, mais altas. E automaticamente ela é cantada com mais virilidade, né? Justamente para dar esse clima, né, de subindo a dinâmica, né? A gente começou com uma dinâmica mais tranquila e a gente vai subindo a dinâmica durante o baile.
né? Até chegar a um ápice, né? E cair de novo na hora do silêncio, que a gente vai ver como acontece isso. Então essa letra, ela dá esse up, né? Então uma letra mais forte, né? Por isso o nome Valiente, com notas, né? Na melodia mais agudas, mais altas. Na guitarra, né? Eu vou acentuar mais, né? O toque, né? Tocar com mais vigor também, para justamente acompanhar o cante. E o baile também, ele vai ser bailado de uma maneira mais forte também, né? Com mais coisas, arremates de pé, né? Ou mais sentido no corpo, justamente para acompanhar para harmonizar, né? Com todo esse sentido da letra, né? Que se diz valiente, né? Forte, né? Então essa segunda letra teria essa característica, né? Bem para subir realmente a dinâmica do baile. Agora a gente vai ver um exemplo dessa segunda letra com a nossa cantaora Elza Maria. Agora a gente vai ver um exemplo dessa segunda letra bailado por nossa bailaora Jimena Esperro. Depois da segunda letra, a gente tem uma subida de ritmo, né? Ou seja, a gente sobe a velocidade, né? O andamento. Então a gente, por exemplo, estaria aqui num andamento tradicional de alegria. A subida. Então seria uma subida de andamento e um cierre, né, para a gente terminar esse primeiro bloco, né, que seria das alegrias propriamente dito, né, que daí a gente vai entrar na segunda parte, que vai vir silêncio, escobilha e buleria. Então a gente precisa dar um cierre mesmo final. Então essa subida é justamente para dar essa intenção, né, do cierre. A bailaora, terminando a segunda letra, ela sobe o andamento e faz esse cierre. Aí depois desse cierre viria o silêncio.
Então agora vamos ver um exemplo de como seria essa subida de andamento com a nossa bailaora Jimena Espejo. Terminando a segunda letra, né, com essa subida e esse cierre, né, a gente vai ter o silêncio, que seria o início desse segundo movimento, né, do baile em si, né, em geral. Por isso que eu falei, a primeira parte seria as alegrias propriamente dito, né, com as suas letras, né, e agora a gente vai ter silêncio, escobilha e buleria, certo? O silêncio em si, ele tem uma característica de adágio, ou seja, ele dá... ele quebra aquele aire, né, alegre das alegrias e coloca um ar de sobriedade. Ele tem um ar mais sóbrio, né? Por isso a mudança da tonalidade. Geralmente as alegrias, né, a gente vai estar fazendo na tonalidade maior, então o silêncio ele vai modular para tonalidade menor, né? Então, por exemplo, as alegrias eu faço aqui, ó, Mi maior, né? Aí o silêncio, Mi menor, né? Só ouvindo a tonalidade da guitarra vocês já podem sentir que essa tonalidade menor ela já dá esse ar de sobriedade. Então o silêncio ele quebra, né, esse digamos assim, esse aire, né, das alegrias, né, para dar essa sobriedade e depois a gente voltar, né, de uma maneira mais por fiesta, que seria as bulerias, né? Então agora eu vou fazer um exemplo de um silêncio aqui, né, para vocês verem como seria esse silêncio, porque o que acontece? O andamento também muda, né, porque nas alegrias a gente vai estar aqui, por exemplo, ó, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, certo? O silêncio a gente vai mudar, a gente vai tocar de uma maneira muito mais lenta. Num tanto que até a clave, o desenho da palma, o desenho rítmico muda. Então a gente vai tocar aqui, ó, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, 10, e 11, 12. Né? Essa seria a clave rítmica de um silêncio. Agora eu vou fazer na guitarra, né, na prática, como seria esse silêncio. Nesse final eu tenho duas opções. Nesse caso aqui eu ralentei, ou seja, eu fiz um rubato, eu saí do compasso, né? Eu deixei o final livre. Agora eu posso fazer o final a compasso também, que seria... certo? Eu terminaria a compasso.
Essa opção é geralmente quando a bailaora quer começar a escobilha direto do silêncio e não fazer a castelhana, porque nesse caso, na receita do bolo tradicional, como eu vou falar aqui, como eu mostrei aqui, viria a castelhana. Mas a bailaora pode, né, escolher não querer fazer a castelhana e ir direto para a escobilha. Então ela geralmente pede o silêncio sem morrer para começar a escobilha, certo? Terminando o silêncio, né, a gente vai ter esse movimento que a gente chama de castelhana. O que seria essa castelhana? Já quando as pessoas ouvem e elas ouvem o mesmo estribilho ou ruguetilho, que foi cantado lá no início, na primeira e na segunda letra, no final da primeira e no final da segunda letra, né? Sempre tem um verso que se repete, né? Esse verso, né, a gente chama de ruguetilho ou estribilho, né, das alegrias. A castelhana, na realidade, é esse mesmo verso solto nesse momento depois do silêncio, né, sem a letra, né, introduzindo, ou seja, só esse estribilho mesmo. Então, nesse lugar, exclusivamente depois do silêncio, ele recebe o nome de castelhana e não de ruguetilho, correto? Então, a bailaora, ela dá início ao compasso, né? A gente entra, guitarra e cante, né? E executa esse estribilho, né? Duplo, né? Porque ele se repete duas vezes, né? Porque ele pode ser simples ou duplo na hora da letra, mas aqui no caso da castelhana ele é duplo, né? Ou seria doble, né? Como se fala em espanhol, né? E novamente depois, quando se termina esse verso, né? Depois da segunda vez, a bailaora faz um cierre, né? Para poder começar a escobilha. Agora vamos ver um exemplo do silêncio bailado com a nossa bailaora Priscila Assuar. Agora vamos ver um exemplo da castelhana bailada com a nossa bailaora Priscila Assuar. Terminando a castelhana, né, vem a escobilha. A escobilha é um movimento, né, da bailaora em si, onde ela vai executar com os pés, né, frases de pergunta e resposta. Isso é o que vai ser diferente, né, do que seria uma roda de pés, que a gente viu lá no início, que pode acontecer na falseta entre uma letra e outra. Né? Então a escobilha em si, ela vai ter uma dinâmica de pergunta e resposta, que vocês vão ver no exemplo que vai ser dado. Então isso é o mais importante para vocês conseguirem diferenciar, né, a escobilha de uma roda de pé, correto? E nas alegrias ela tem uma musiquinha, né, uma falseta clássica, que é assim extremamente tradicional, que você já ouvindo você já vai
conectar com uma escobilha, né? Que todo mundo usa até hoje, é antiquíssima, é clássica, ninguém sabe quem compôs, mas é utilizada até hoje, né? Então essa falseta seria isso aqui, ó. Então, essa musiquinha, ela vai estar sempre por trás da escobilha. Claro, um guitarrista pode chegar e pode fazer uma outra música diferente, mas geralmente nesse esquema tradicional de que seria num tablado, né, de improviso, essa é a música utilizada. Por quê? Porque a bailaora vai estar fazendo o sapateado pensando nessa música. Então é essa música que a gente vai colocar para justamente acompanhar. Então, a escobilha, ela praticamente vai ter 2 movimentos. Geralmente a bailaora ela vai começar no movimento doble, né, que a gente chama em doble, que seria mais ou menos o andamento do silêncio, certo? Então ela vai começar bem lento, que seria isso aqui, né? Como eu dei o exemplo aqui no início, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Bem lento. E depois ela pode fazer 2 ou 4 rodas, geralmente em par, desse movimento. E depois ela vai fazer um câmbio, né? Onde ela vai fazer o movimento simples, ou seja, de doble ele vai passar para simples, né? Então esse câmbio seria mais ou menos isso aqui, ó. O final seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 e por aí adiante, ok? Então o que vai acontecer? Eu tô aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o meu pulso continuou o mesmo, só que antes aquilo que valia 2 vai valer 1, certo? Então ele dá uma sensação de que acelerou o andamento, mas na realidade o pulso continua o mesmo. Então isso seria um câmbio, né, que é muito utilizado nas escobilhas de alegria. E o outro movimento utilizado na escobilha das alegrias seria a subida de ritmo, ou seja, ao invés de fazer um câmbio, ele pode fazer uma subida de ritmo, né? A bailaora ou bailaor pode fazer uma subida de ritmo, né? Que seria como uma ladeira mesmo, subindo, né? O câmbio, eu gosto desse exemplo, o câmbio é como se fosse uma escada, né? Eu estou aqui num degrau, e eu passei para outro. E a subida é como se fosse uma ladeira, na realidade ele vai subindo pouco a pouco. Eu gosto muito desse exemplo visual, né? Então a subida, eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então eu vou subindo durante a execução dos passos da escobilha, correto? Subindo esse andamento ou fazendo esse câmbio que eu falei, a bailaora vai fazer um cierre. E depois desse cierre, ela vai fazer uma chamada. Para quê? Para chamar a letra por bulerias, certo? Então, como eu falei, a bailaora, ela precisa chamar o cante, porque ela vai bailar o cante, ela vai bailar a letra por bulerias, né? Então, ela tem que fazer uma chamada para chamar o cante. O nome é esse mesmo, é chamada para chamar, literalmente, né? Então, viria a buleria de Cádiz. Agora vamos ver o exemplo da escobilha com a nossa bailaora e diretora Vera Alejandra.
entramos na buleria. A bailaora chamando, né, a letra, né, vai entrar um cante característico de Cádiz, que nós chamamos de buleria de Cádiz, né? Ela vai estar na mesma tonalidade das alegrias, ou seja, nessa tonalidade maior, né? E são letras bem específicas, né, que falam desse mundo de Cádiz, né, essa coisa do ambiente de Cádiz, né? As alegrias em si, né, como a Vera no início explicou para vocês, né, quando falou um pouco das alegrias, né, que no caso cada palo ele vai retratar um pouco o ambiente daquele lugar que ele é exercido. No caso, como as alegrias de Cádiz, ela vai retratar esse ambiente de Cádiz, né, que é um ambiente de mar, um ambiente de pesca, né, um ambiente bem mais relaxado do que outros lugares, né, por exemplo, que a gente vai ter solear ou vai ter bulerias, né, buleria de Cádiz, né. Depois que a bailaora fez a chamada, né, para chamar o cantaor, aí vem essa letra de buleria de Cádiz, que é a buleria utilizada para terminar as alegrias, né? Ela é uma buleria característica de Cádiz, né? Como o nome já diz, buleria de Cádiz, né? E ela vai estar nessa tonalidade igual a das alegrias, né? Nessa tonalidade maior, acompanhando justamente esse clima, esse aire das alegrias, né? Então, essa letra de buleria de Cádiz, ela tem uma característica, uma medida bem específica, né, que vocês vão ver aqui no exemplo com a nossa cantaora Elza Maia. Dicen que van a por ahí la tablita del soberano y dicen que se van a poner ahí las panas con el jorobado. Con caray, mi caray, mi caray, mi caray, ayuda la pierna que a forma en caída, ay, ni la madre la vamos a sentir. Ay, no te callas que tiene este país. Agora vamos ver o exemplo do baile, né, da buleria de Cádiz com a nossa bailaora Renata Pingarilho. Terminando a nossa buleria de Cádiz, né, a bailaora ela pode fazer uma subida de ritmo, né, para justamente terminar o baile, né, porque aqui a gente já praticamente fez toda aquela estrutura que a gente falou, aquela receita do bolo, né, que a gente colocou passo a passo lá no início do nosso vídeo. Então aqui, no término dessa receita, para a gente fechar com chave de ouro, a gente faz uma subida de ritmo, né? Com essa subida de ritmo, no final dela, a gente vai fazer um cierre. Repetindo, o que é o cierre? O cierre é como se fosse um ponto final, né? Um ponto, né, para poder terminar aquilo que você está expressando e começar uma outra coisa. Então, o cierre vai pedir uma coletilha, né? Ou um estribilho para terminar o baile, né? Para poder as bailaoras saírem do palco ou do tablado, né? Então esse estribilho ele serve para justamente a saída em português, não salida, que é a entrada, né? É bom sempre lembrar disso, né? Então é a saída mesmo do baile propriamente dito. Então aí a cantaora entra com depois do cierre, né? Subida, cierre, e a cantaora entra com o estribilho para poder os bailaores irem, né,
saírem do palco. E assim, guitarra e cante terminam o palo no palco. Agora a gente vai ver um exemplo dessa subida, né, e cierre com as nossas bailaoras da quadra flamenca. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido expressar assim de uma maneira bem simples, né, e rápida, né, porque a gente não tem muito tempo aqui, o que seria essa estrutura básica das alegrias, né? Mas como eu falei, seguindo essa receita do bolo, né, e a maneira que eu coloquei, bem simples, né, fica bem fácil de vocês conseguirem juntar, né, todo o material que vocês têm, ou então quem não sabe bailar ainda aprender e de uma maneira bem simples, juntando essas peças, né, nessa ordem do quebra-cabeça que eu falei, e bailar uma alegria, né, bem bonita e aproveitar bastante. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.